Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O assunto de hoje que eu peguei inclusive o comentário de uma escritora famosa chamada Anne Lamott, que escreveu um livro chamado Bird by Bird, em inglês, ou Pássaro por Pássaro, em português, no qual ela comenta várias coisas sobre escrita. É ótima essa escritora, aliás. E esse é um livro muito interessante. Esse Pássaro por Pássaro é uma historinha que ela conta do irmão dela, que se desesperou, que tinha que escrever um trabalho escolar sobre pássaros, e ele ficou enrolando, aí na noite anterior ele entrou em pânico, começou a chorar, perguntou para o pai, o que eu faço? E o pai respondeu, vá pássaro por pássaro. O que não deixa de ser uma ótima dica. Mas eu vou falar de um assunto que ela levanta que me parece muito pertinente, que é a inveja. Ou seja, quando nós somos tomados, todos nós, tá? Vamos aqui confessar, quando nós somos tomados pela inveja, o monstrinho verde, de ver alguém fazendo sucesso. Alguém lança um livro e, bum, faz o sucesso, ganha dinheiro, é entrevistado, vira queridinho da mídia, etc. A gente fica, assim, meio passando mal, né? Escritores, vocês não precisam sentir vergonha de admitir que sentem, porque todos os escritores admitem que sentem isso. Ô, Laura, ao mesmo tempo... aproveita e dá um refresh na sua câmera que já travou de novo. Meu Deus. Essa vai ser a nossa bruxa do dia, tá, pessoal? Desculpem, tá dando alguma zica. Tá dando uma zica que tá travando a câmera da Laura, por isso que nós até demoramos um pouquinho mais para entrar hoje por causa disso daí. Mas assim, de vez em quando eu vou dar um toque para ela, falar para ela dar um refresh aí e resolve o negócio. Então, quem não sentiu inveja de algum escritor, escritora, colega que lançou o livro e fez sucesso? Ou mesmo de ficar sabendo, isso é muito comum, né? De ficar sabendo de um livro que é lançado e faz sucesso, aí você vai lá ler e diz, meu Deus, que isso faz sucesso? É muito comum, as pessoas ficam muito iradas de ver o que faz sucesso, muitas vezes. Tanto que é comum a reclamação generalizada sobre os best-sellers, né? Tem muitos escritores que adotam a linha, tem que ser ruim para ser best-seller, né? Ainda mais quando a pessoa não compreende muito bem a razão daquele sucesso, né? Aí que ela fica mais mordida ainda, né? Sim. Então, eu vou fazer aqui alguns comentários. Primeiro, um comentário sobre, como editora, sobre essa história de X fez sucesso, Y fez sucesso e você não, tá? O primeiro comentário, a gente já falou disso aqui, mas não custa repetir. A saber, o que faz sucesso, ninguém sabe. Sucesso é uma relação entre o autor ou a autora que escreve, oferece o livro, e esse componente desconhecido que é o público. O público é como, eu vejo assim, como um bicho selvagem, sabe, uma onça ou algo assim. Você oferece, a onça pode vir e comer a comidinha que você pôs lá para ela, ou não. Ou comer você, né? Ou comer você, exato. O público é sempre um tanto quanto misterioso e indecifrável. Você tenta jogar charme, botar algo que atraia, fazer mil e uma, você tenta, mas, na verdade,
É isso a minha dica como editora. Não sinta inveja de quem faz sucesso, porque nem a pessoa que fez sucesso sabe por que ela fez sucesso. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto dos exemplos para provar isso, né? Tem esse livro aqui, eu não sei se vocês leram, eu recomendo. A Vida de Pi, do Ian Martel, que foi uma obra que fez um sucesso extraordinário, mundo afora, traduzido, aquelas coisas, né? Quando faz sucesso em língua inglesa, traduz para 50 idiomas, e no caso virou filme também, e o filme também fez sucesso. Então, é o tipo de obra que você fica assim, como esse cara conseguiu? Nem ele sabe, porque eu me lembro, quando ele lançou o livro seguinte dele, que se chama As Altas Montanhas de Portugal, uma editora me contratou para ler e dar parecer, para ver se valia a pena entrar no leilão e comprar e não sei o quê. E eu tinha lido esse A Vida de Pi, adorado, aí li As Altas Montanhas de Portugal e achei assim, que livro chato. Esse livro não vai pegar, que foi o parecer que eu dei para a editora. E, de fato, não pegou. Ele foi lançado, mas não fez sucesso. Ele foi traduzido para vários idiomas, inclusive saiu aqui em português, não pela editora para quem eu prestei esse serviço, mas ele não pegou. Um livro que não andou. Então, veja, até mesmo um autor que fez um sucesso extraordinário não consegue repetir necessariamente essa mágica. Então, alguns conseguem, outros não. Por quê? Porque o público é indecifrável. Se o público vai gostar ou não daquilo que você oferece, é um mistério. Você faz... Então, aqui é a dica da editora. Faça o melhor que você puder, mas saiba que não está sob seu controle e não depende de qualidade de escrita. Não depende. Depende de outras coisas. De vez em quando a gente fala aqui, mas mesmo essas outras coisas, ser relevante, estar no momento certo, muitas vezes são incontroláveis. Então, essa inveja que você sente, você já pode desmontar um pouco por saber, é um mistério por que ele acontece. Então, pode acontecer para uma pessoa e não depende da qualidade dela, ela não necessariamente é uma escritora ou um escritor melhor do que você. Não pense assim. Não é por aí. É uma pessoa que deu mais sorte em atrair esse bicho selvagem estranho que é o público. A segunda coisa, e aí eu já vou dar a dica que a Anne dá no livro dela. Ela é muito engraçada. Esse capítulo de inveja, ela conta como ela deita e rola, quer que exploda a cabeça da colega dela que lançou um livro, fez tanto sucesso, ganhou tanto dinheiro, a amiga fica ligando para ela, dizendo, não sei o que eu faço com tanto dinheiro. Realmente é de ter surto, né? A vontade de responder deve ser. Bom, mas aí o que ela diz? É uma dica de escritora. Ela diz que ela tentou várias coisas, terapia, respirar fundo e não sei o quê. E como é que ela começou a se sentir melhor? Quando ela começou a escrever sobre a inveja. Vejam que interessante. Não para publicar, tá, gente? Não para publicar. Escrever, então, sobre essa amiga dela que estava fazendo sucesso, o livro da amiga dela que estava fazendo sucesso, o que ela gostaria que acontecesse com a amiga dela. Ela começou a escrever, botar para fora esse sentimento. E, ao escrever, ela lidou, inclusive, com os sentimentos dela de inadequação, de se achar julgada, de não se achar suficientemente boa. Lidou com isso e começou a fazer piada disso tudo. Então, ela começou a escrever de maneira bem humorada sobre as pessoas que fazem sucesso. Sem publicar, ela fez isso como uma escrita curadora, que eu achei extremamente interessante. Então, ela usou a escrita para sair dessa situação ruim emocional dela, e que serviu. Uma outra escritora usou uma outra tática, também
admite que se sente super mal de ver colegas fazendo um sucesso estrondoso, tendo pilhas de livros, gente que ela conhece, tendo pilhas de livros nas livrarias. E ela começou a fazer o seguinte, ela começou, apesar de sentir verde de inveja, ela enviou bilhetes parabenizando esses colegas que fizeram sucesso. E aí, qual foi a resposta? Ela disse, em um caso, uma menina, uma colega não respondeu, mas em 3 outros colegas escritores dela que estavam fazendo sucesso, responderam. E é isso que eu sempre digo a vocês, lembrem disso, tá, queridos? Um colega disse, ai, como que mensagem simpática, agradeço muito, não sei o quê, ai, deixa eu apresentar você para minha gente. Então, colega escritor sendo simpático e fazendo parceria. Outro disse, nossa, o seu bilhete me ajudou porque eu estava me sentindo muito mal, achei que nunca mais ia escrever nada que prestasse, e aí você me mandou aquela coisa tão legal, elogiando o que eu tinha escrito, puxa, me animou e eu comecei a escrever de novo. Lembrando, escritores, mesmo os escritores que fazem sucesso, são pessoas que se sentem bem, mal, têm dias animados, têm dias desanimados, acham que nunca mais vão ser capazes de criar alguma coisa. É a vida, né? Então, pessoas, quando vocês forem tomados por esse monstrinho verde, né, levem em consideração isso, que o sucesso de um não impede o sucesso de outro. Você sentir inveja é normal, mas você fazer algum processo para sair dela é bom. E você lembrar que aquele escritor chegou ao sucesso de alguma forma, mas que nem ele tem controle, nem ninguém, então você pode perfeitamente chegar também, e não depende de você ser bom ou ruim. Você, lidando com todas essas coisas, você vai se sentir melhor e continuar a escrever, que esse é o princípio da coisa. Pois é. E como, Laura, como que você diria? Porque assim, normalmente quando tem muita gente que dá muita atenção para a inveja. Eu vejo aqui, não só não de livro exatamente, mas assim, sempre tem alguém que fala, fulano tem inveja de mim, é recalque, não sei o que lá, né? Como você considera, assim, da pessoa lidar quando ela sente que está sendo alvo de inveja? Sendo alvo? Seja elegante e ignore, né? Porque justamente, né, você fez a sua parte. E, de repente, você está no momento certo, o seu tema está sendo visto como relevante ou algo assim, e é por isso que você está fazendo sucesso. Mas também, sabe, nem o seu sucesso impede o dos outros, nem você tem total controle sobre o que está acontecendo. Então, você não tem que se sentir nem especialmente genial, nem especialmente desafortunado, nem o seu colega. Eu acho que tem que tratar com elegância e não dar muita corda para quem vem para cima de você com inveja. Minha impressão. Não sei vocês. Digam o que vocês acham, queridos. Na minha opinião, assim, eu acho que as pessoas dão muita atenção para isso, né? As pessoas, assim, botam muita energia no medo de que as pessoas sintam inveja dela e você acaba até colocando uma barreira, um freio em você, porque inconscientemente você não quer ficar muito evidente, não quer fazer muito sucesso, com medo de atrair a inveja das pessoas, que eu acho particularmente perigosíssimo. Porque você mesmo, mentalmente, você está se amarrando. Né? Sim, tem que tocar em frente. Porque a gente só consegue romper barreiras, a gente só consegue fazer sucesso. Isso eu não estou falando de escrita especificamente, estou falando para tudo na vida. Né? Você só consegue romper barreiras, só consegue fazer sucesso quando você se livra de crenças que te limitam. Né? Então, por exemplo, medo de se destacar, aí entra a síndrome do impostor, né?
Sim, sempre bom trabalhar. Síndrome do impostor, eu acho que ele tem muito a ver com isso que você está falando, que a pessoa começa a fazer muito sucesso, e aí outros começam a fazer comentários não tão agradáveis, você já começa a se tolher, né? Mas a síndrome do impostor é ruim que a pessoa se tolhe antes de chegar lá, né? É muito ruim. Mas às vezes você está subindo e aí você começa a sentir a síndrome do impostor porque as pessoas estão fazendo comentários desagradáveis. Ou às vezes assim, 100 estão falando bem de você, um falou uma coisinha meio atravessada, você esquece todos os 99, não, e fica com aquele lá. É verdade. Que fez aquele comentário e você fica, mas aquele filho da malvadinho, mãe fez aquele comentário. E tipo, aí pega lá dentro de você e você... E isso faz com que você se segure, né? Muitas vezes, né? E não deveria. Eu acho assim... É o que eu estou dizendo. A escrita é sempre um ato de risco. O público é sempre indecifrável, em última instância. Você pode tentar uma série de coisas, mas nada garante. Então, dar certo ou não tem que ser independente de você se sentir bem com você mesmo ou não. Então, você tem que cultivar um centro de autoestima, de estar bem consigo mesmo, independente do retorno dos outros. Seja ele bom ou ruim. Sabendo que sempre alguém vai jogar um veneninho. Então, essa faz parte, né? Isso não tem como fugir e é uma coisa que nós não temos controle, né? Não. Então, faz parte, tem que saber navegar essas águas, né? Mas as duas são ruins, né? É ruim você sentir inveja dos outros, é ruim que os outros sintam inveja de você. Mas, já que acontece, eu acho que isso de escrever a respeito sem publicar, né? Você inventa uma história horrível sobre a pessoa de quem você tem inveja, mas você não publica isso em lugar nenhum, certo? É para você, para isso te curar, certo? E eu vou dizer mais. Aproveita e dá um refresh na câmera, velho, já que você tá aí. Você tá com uma cara me olhando com uma cara de assustada. Aí. Você tá assim... Que chatice essa câmera hoje. Mil perdões, pessoas, mil perdões. E uma coisa que também acontece é quando o fracasso sobe a cabeça das pessoas, né? Então você acha que você fracassou porque alguém teve inveja de você e estragou o seu sucesso. Que também é besteira, né? Vamos levar em frente, né, gente? Sempre lembrando, criatividade requer coragem, e é uma coragem interna. É uma coragem interna de botar algo que é seu no mundo. Sempre é sujeito a algumas pessoas gostarem, outras não gostarem. Sempre é sujeito a isso. Então, a gente tem que se treinar. Saber, eu vou falar e tem gente que vai me achar idiota. Eu vou falar e tem gente que vai gostar. E eu vou falar e tem gente que vai achar mais ou menos. Tá bom, vai. Tem gente... as piadinhas aqui estão... Tem gente comentando aqui, né? Olha, Andréa Franco, tenho muita inveja da escritora espanhola Maria Dueñas, de Um Tempo Entre Costuras. Sim, a gente fica, às vezes, com inveja dessa gente que, escreve uma obra maravilhosa, impressiona um monte de gente, é traduzido para um monte de idiomas. Claro que a gente sente, né? Mas vamos lembrar, é uma pessoa que sentou, estava com a página em branco lá e foi colocando o que ela sentia, o que ela percebia, como ela entendia o mundo, as cenas, ela foi escrevendo, né? Então, é um processo, né? Com certeza ela teve dúvidas também. Então, a gente tem que aceitar que a gente é humano e que são processos criativos. Sim. Vamos dizer, o Gustavo Araújo falou, até chegar a sua vez, aprenda a aplaudir a vez do próximo. Boa frase, hein? Boa. Sim, não custa nada. Sempre lembrando, tá, gente? O mundo da criatividade não tem, assim, um espaço, não é limitado. Não é só um que faz sucesso. Você pode aplaudir o outro que está fazendo sucesso, e de repente você faz também, nada impede. O sucesso de um não impede o sucesso de outro. Então, a gente não tem que pensar na ideia de escassez, a gente tem que pensar na ideia de bastante, muito.
diversidade, as coisas se multiplicando e se ajudando. Isso ajuda, inclusive, nos bons relacionamentos com colegas que estão indo para frente ou não, né? Espero. Eu acho que uma outra coisa que vale comentar aqui, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu não acredito em dom. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade do que outras. Então, assim, elas começam... quem já tem uma predisposição acaba, no começo, levando uma vantagem. Então, vamos levar para o lado da escrita. De repente, você tem gente que estudou quase nada e faz textos, começa escrevendo textos sensacionais. E quase não estudou, às vezes nem lê tanto assim, mas ela consegue, por instinto ou por alguma coisa assim, ela consegue ter um certo destaque, uma certa diferenciação. Mas se não houver estudo, se não tiver treino, se não fizer bastante, essa pessoa vai estagnar naquele, entre aspas, dom, e vai ficar naquele dom limitado. Se você não é uma pessoa que nasceu com esse dom especial, com mais facilidade, você larga atrás. Mas se você estuda, se você treina, no longo prazo, você vai ultrapassar aquela pessoa que tinha mais facilidade e você vai muito mais longe. Porque nada supera, gente, a bagagem. Quanto mais bagagem você tiver naquele assunto, naquilo que é do seu interesse, né? Aí, no caso, podemos abrir para qualquer coisa, né? Quanto mais você ir atrás, persistir e fazendo, você vai melhorando. E aí não tem dom que supere isso. Não tem dom que supere treino. Então, treino e persistência. A Virginia Woolf já dizia que ninguém devia ser publicado antes dos 30 anos. Ela dizia. Justamente. E ela foi editora também, ela não foi apenas escritora. Ela ajudava a editar algumas revistas, ela revisava o texto de outros. E ela defendia isso, justamente, que a pessoa precisa treinar para ficar boa, mesmo como escritora, mesmo tendo talento. Veja, uma escritora talentosa dizendo isso. Então, você tem razão. É preciso que a gente realmente invista nessa habilidade de criar. E essa habilidade de criar, ela vai se aumentando pela prática, é isso mesmo. Não é pela teoria, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Quando era moleque, eu tinha dificuldade na escola. Eu tinha dificuldade com o método, né? Daquela época, né? De 45 anos atrás. Que é você sentar na carteira, receber aquele monte de informação, às vezes ficar um pouquinho para trás da turma, às vezes ficar um pouquinho para frente e não conseguir se adequar ao tempo, ao ritmo daquelas aulas. E eu achava que eu tinha muita dificuldade. Depois de adulto, depois de adolescente, eu descobri que eu era um excelente autodidata. Eu conseguia aprender as coisas sozinho. E dali para frente, tudo que eu fui aprender foi, catar, ir atrás. Na época não tinha internet, então eu ia atrás de livro. Depois apareceu a internet, comecei a ir atrás das coisas online mesmo. E, tudo que eu preciso aprender, e a primeira coisa que eu faço é buscar na internet, que hoje em dia tem todos os assuntos possíveis na internet. Tem curso, tem gente falando gratuitamente. Então, você tem um caminho mais longo que é aprender gratuitamente, né, com as informações fragmentadas na internet, e você tem a opção de falar, não, eu quero encurtar o caminho. Aí você abre mão do tempo para colocar dinheiro. Aí você paga por um curso e aí você tem informação condensada, né, com começo, meio e fim em um lugar só. E isso para mim foi sensacional ao longo de todos esses anos, né, que fez muita diferença. Então, assim, tudo que a gente sabe hoje em dia é fruto de, né, bagagem que a gente vai adquirindo no caminho. E a escrita, aliás, tem permitido isso, né? A internet tem oferecido uma série de cursos e uma série de possibilidades das pessoas treinarem. Então, esse caminho é possível hoje
pela internet. É bem interessante, está aberto assim para escritores, né?